Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Iniciando mais uma semana. Na verdade, hoje é dia 14 de maio de 2018. E não tem como, depois de um final de semana de Grenal e com uma segunda-feira, quando o Tite, o técnico da seleção, anunciou os 26, 23 nomes, né, de jogadores que vão para a seleção, não tem como a gente não falar sobre esse assunto hoje no nosso programa. Mas eu quero alertar você, se você está entre aqueles que costumam usar o WhatsApp para avisar os seus amigos onde tem uma blitz, muito cuidado, isso dá cadeia. Já deu aqui em Novo Hamburgo e nós vamos falar sobre isso. E acredito que para vocês a melhor coisa, a coisa mais esperada, o momento mais sublime para todo o estado do Rio Grande do Sul, voltou ao lar Nenê Vitorino. E aí, Nenê? Gostei do sublime. Gostou? Ficou meigo, momento né? sublime. Ficou tu gosta, meigo. né? Porque te Ficou meigo. ceba bastante. Eu acho que integra coisa e tal. Eu acho que... Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Como você sabe, eu sou um cara modesto. Aliás, o cara mais modesto do mundo. Então, isso certamente, com esse sublime... Já começou. O reumatismo já começou? Parou. Olha, eu não quero... Eu tenho ficado bem descansado ultimamente. Não, eu vi, eu estava revendo digamos assim, algumas publicações dos nossos telespectadores e vi que uma senhora escreveu o seguinte: o programa está organizado, tranquilo, chegamos à conclusão de que é o Vitorino que faz a esculhambação no programa. Exatamente, chinelagem, usa uma linguagem chula. Palavrão. Palavrão. Então, assim, eu queria dizer para essa telespectadora que talvez a senhora esteja enganada. Talvez só esteja enganada. Eu não sou um desorganizador do programa, muito pelo contrário. Eu procuro trazer informação, mas de forma bem humorada. Mas, gente, olha, falando sério, obrigado pelo carinho, as pessoas que manifestaram saudades de mim, até esse animal, quer dizer, o Mário Barcelos aqui. Isso! O jeito de começar o programa. Demonstrou saudades de mim, o Chicão também. Elogiou o senhor. Elogiou, eu vi. Suas qualidades másculas. Isso, o Chicão também, o senhor também. Não, isso aí não. A minha parte roliça também, o senhor. Presta atenção no serviço. O Chicão ficou proibido até o dia de hoje de citar o seu nome. Não pode citar. Não pode? Não. Cada vez que ele vai dizer assim, aquele que eu não posso dizer o nome. Jabá. É uma Maria da Penha, em cima de mim aqui. Rolou uma Maria da Penha. É o Mário do Penho. O Gustavo Vitorino, me conta, afinal, assim, não mente pra nós. Tu foste pros Estados Unidos? Sim. Não, eu só quero saber. A cidade tá indo. A cidade diz que tu tava aqui. Aqui? Não, a primeira semana eu fiquei aqui. Sim, inclusive trabalhando com o Dr. Ayrton Ruxo. Ruxo. Porque a gente se falou. Eu fiquei trabalhando com o Dr. Ayrton Ruxo, eu liguei pra você, depois eu viajei. Sim, pra onde? Eu fui para Nova York, de lá para Chicago, Nova York, Quantos Recife. dias ficou em Nova York, quantos dias ficou em Chicago? Recife. E é roteiro? Tá, eu vou trazer a passagem. Não, a passagem não adianta. O que vocês querem? Eu não valei nada. Eu não sei. Gustavo, eu dei um depoimento que te levei no aeroporto e disseram que tu entrou por uma porta e saiu por outra. Eu fiquei magoado. Quando ele chegou ali naquela hora de passar no raio-x, o cara ele vai dizer assim, me enganei, eu entrei no portão errado. Com licença, saiu. Teve gente aqui que falou que eu estava no magistério. Nada contra. Não, nada contra o magistério, mas eu não estava no magistério. Não estava no magistério. Tem gente que estava no Pinhal. Também nada contra. Mas pelo menos tá melhorando um pouquinho, né? Não, mas olha, foi divertido a viagem. As férias eu tava precisando mesmo dar uma descansada. Primeira semana, os primeiros 10 dias, na verdade, eu fiquei aqui em Porto Alegre trabalhando. Dr. Ayrton Ruxo, que é meu parceiro, a gente tinha algumas coisas que acertar de alguns processos, resolveu algumas coisas da OAB. E depois eu viajei. Na volta, voltei por Recife, fiquei os últimos 9 dias fiquei com a minha irmã lá em Recife. Mas quantos dias, na realidade, de férias? Tô fazendo um cálculo aí, tem 45 já nesse teu roteiro. Eu saí no dia 9, hoje é dia 14, eu fiquei 35 dias fora e voltei 10 dias antes, hein? Lembrando, né? Minhas férias iriam até o dia 20. Gustavo, se me provocarem muito, eu vou contar o que disseram na tua ausência, porque eu, como teu estagiário, fiquei aqui de teu estagiário. Anotando tudo. Anotei tudo. Eu quero que os acusados
acusadores se acusem ou eu vou ter que fazer a delação premiada. Ou eu vou fazer a delação premiada. O porco no rolete me magoou muito, Gustavo. Porco no rolete. Eu fiquei magoado. Eu fiquei magoado. Eu fiquei magoado. E disse que o teu número de camisa era 12. É verdade. Tudo foi esse canalha aqui. Tudo foi esse cara. O seu Marne Barcelos, por trás dessa carinha dele de intelectual. Vovô. O vovô, tratado com respeito, carinho. O seu Marnezinho. Gente, isso aqui não tem mais mau caráter. Não tem mais sem vergonha de bastidores. E o que é pior, ele é o que dá o tapa e esconde a mão. Então, senhoras e senhores, prestem atenção na hora de fazer elogio ao seu Marne Barcelos. Quem perguntou por você? Jorge Costa. Jorginho, tá na hora Jorge de você Costa. cortar os cabelos. Isso, eu tenho que ir lá, Eu voltei É de graça lá? Vamos então aos assuntos. Jorge Costa que mudou de endereço. Não sei. Mudou de endereço, Jorge Costa, acessem lá, Jorge Costa com X, mudou de endereço. Jorginho, tô indo aí porque tem que dar uma ajeitada no que sobrou de cabelo. Onde foi o Jorge agora? Ele foi para um outro endereço. Ele avisa que a pessoa mudou e não sabe. Eu não sei o nome. Era melhor que tu não tivesse dito continuando nada. Visagem. Era melhor que tu não tivesse dito nada. Não, mas eu vou lá, pego o endereço e divulgo para vocês aqui. Vou lá, pego o endereço do papel de pão. Vamos lá ao futebol. Vamos começar. Eu gostaria que vocês começassem pela tragédia do Grenal. Fui obrigada a tomar todas as cervejas que tinha em casa depois do jogo, porque foi um jogo sofrível, né? Mas, dona Magda, no Grenal, o fato mais interessante, o Grêmio dominou 75% contra 25% de posse de bola do Internacional. Você nem em Barcelona consegue. Mas foi o Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi deu uma entrevista a nível nacional, repercutiu em todo o Brasil, que o Internacional é um time de Série B jogando contra um time de Série A, que o Internacional era um time pequeno, ele falou em outras palavras. E aquilo ali... Não disse isso, mas ele disse que era um time de Série B, foi o jogo? que foi para se defender, para não fazer gol. Divisão para segunda divisão. Um time de primeira divisão contra a segunda divisão. Isso aí deixou os colorados muito chateados. O Grêmio merecia a vitória, não aconteceu a vitória, mas eu acho que a senda do caminho do Internacional não está boa no Campeonato Brasileiro, dona Magda. Mas eu queria dar um drops na sequência, dona Magda. Pois não. Quanto à convocação do Tite da Copa do Mundo, da seleção brasileira, no meu entender, depois eu queria perguntar para o Ruschel, o Cássio não deveria ser o goleiro. O goleiro, o terceiro, deveria ser o Marcelo Groy pelo momento. Mas o Tite tem mania de convidar os amiguinhos. Ele convocou Fagner, um lateral direito que não tem condições para jogar no Corinthians. E vai ser o nosso lateral na Copa do Mundo. Renato Augusto está na China, que é um jogador comum, e ainda convocou o Tyson. O Tyson vem do Shakhtar Donetsk. O Tyson é um gaúcho de Pelotas, mas não é para estar na seleção brasileira. E o Fred foi, sabe por quê? Porque tem uma notícia que eu estou dando aqui praticamente em primeira mão. O Tite esperou até 1h58 uma notícia. Dá para convocar o Arthur ou não? Não dá. O Arthur está, infelizmente, com uma lesão muscular e vai ficar 3 semanas em recuperação. Arthur é a maior revelação do futebol brasileiro e deveria estar na Copa. Não está nem no time do Grêmio que está indo para a Venezuela. Em suma, a seleção já era mais ou menos aquilo que nós achávamos, com esses jogadores que o Tite está levando, porque o Tite não está pensando no Catar, que nem a Alemanha, que tem uma seleção no banco para ir para o Catar. O Tite está pensando no umbigo dele, que é a Copa da Rússia daqui a 3 semanas. Concorda, Ruschel? Eu quero te cumprimentar porque tu fura o jornalismo nacional, né? Porque o Tite ficou todo mundo especulando na entrevista quem seria o jogador, porque aquele foi meia esquerda do Corinthians, que hoje é assessor dele, na entrevista coletiva ainda disse: esperamos até o Edu, esperamos até 1h58 para ter um estado para definirmos e não se sabia quem era o jogador. E era o Arthur. E fura, então, vamos dizer, tu furas todo o jornalismo nacional. E realmente, depois que saiu essa notícia, o Grêmio noticiou então que o Arthur estava fora por lesão, 3 semanas, né? Exatamente. Mas o Grêmio também escondeu, porque o Grenal foi sábado, e o Grêmio escondeu até porque o Grêmio achava que 3 semanas ele poderia se recuperar, a Copa do Mundo Tite assim começa no mês que vem. Exatamente. Então, o Arthur lesionado, a minha com
aí como brasileiro, eu sinto que o Luan não tenha ido, Chicão, e explico porque eu lembro muito a Olimpíada de 2014, o Brasil tinha um ataque assim, Gustavo, que era o Gabriel Jesus já estava, o Neymar já estava, e pela direita o Gabigol. E os três não funcionavam. O Brasil não ia se classificar na primeira fase da Olimpíada. E o Luan entrou e classificou o Brasil. E aí o Luan entrou como 10 e abasteceu esses três, que são muito bons, e o Brasil acabou ganhando a primeira medalha olímpica. Então eu não vejo, não que o Luan fosse ser titular, mas o banco para ser esta opção, se trancar em time do Brasil. Mas vocês acreditam que ele tem a estrutura emocional para uma partida de seleção? Não vejo esse problema. O Luan não tem caso de discussão. Eu acho que ela teve muito fair play com o D'Alessandro, só provocou ele no Grenal, né? Não, o Luan não tem caso de expulsão na carreira. É um guri legal. Mas é um guri. É um guri jovem para uma Copa. Não, eu estou dizendo isso. Não, assim, ó, eu penso que pode, claro, na Copa do Mundo, tu tem que ter experiente, o famoso velho, sabe? Assim, aquela... Mas é uma seleção meia de velha, essa brasileira. Não, mas velha que eu quero dizer, experiente, com a mãe. E eu acho o Luan muito menino ainda para isso. Mas ele se comporta como um cara adulto. Bom, até. Tudo bem. Fala, Vitorino. Eu acho que o Luan, o que prejudicou o Luan na seleção foram dois fatores. Um deles, de bastidores. O Tite não gosta de provocação. O Luan é um jogador provocador. Ele é provocador. Os títulos do Grêmio, aquelas dancinhas, o Luan é provocador. O Luan é um dos que lideravam isso. E isso foi parar dentro do campo no final desse Grenal. E acho que a encrenca está só começando. O Grêmio não teve tamanho nas vitórias, não está tendo tamanho nas vitórias. O que falou o presidente Romildo Bolzan, que eu sempre elogiei aqui, já começa a ficar com o pé atrás em relação a tamanho. O presidente falou coisas que não devia, que não é do estilo dele. E o Renato, ele chamou de arruaceiro, o D'Alessandro, falou do Internacional, enfim. Eles foram, ele e o Renato foram infelizes. Então, assim, eu acho que isso comprometeu um pouco. Mas o problema, a tensão desse Grenal começou nas provocações dos jogadores do Grêmio, com aquele negócio, o Inter tá morto, coitado. Deixa a flauta de torcida para torcida. Direção não se mete nisso. Eu acho que, por exemplo, quando a brincadeira é bem feita, quer ver uma coisa? Lembra quando aquele jogador do Grêmio imitou o Kidiaba? Sim. Sacaneando o Inter. Pô, foi uma sacanagem legal. Foi uma sacanagem. Aquele do Sacha dançando a bandeirinha aos 15 anos. Tá, é uma sacanagem legal. O Argel dizendo que o Grêmio ia atrás. Passar o trator. Aí no outro dia o Renato tava com o trator lá brincando. Sabe? Tá, dentro de um limite. Mas eu acho que os jogadores do Grêmio, dentro do vestiário, internamente, forçaram muito. E isso foi parar dentro do campo no final desse Grenal. Então eu acho que isso é uma coisa que o Tite não gosta e ele, embora reconhecendo... Porque aqui entre nós, o Luan joga mais que o Fred. O Luan joga mais que o Renato Augusto. Joga mais que não sei o quê. Joga mais que o Zé Firmino, a Natalino, aquele lá que convocaram lá. Joga mais que esse cara. Pro Luan não ir, teve alguma coisa a mais. E essa alguma coisa a mais são duas coisas. O Luan sentiu a partida contra o Real Madrid, porque o Grêmio não tinha ataque e o Luan tinha que resolver. E o Luan não teve solução. Então aquilo deixou o Tite com o pé atrás. E esse aspecto, esse caráter provocador, ou seja, de bom moço provocador do Luan, o Tite não gosta. Eu acho que isso comprometeu a convocação do Luan. Agora, acho que goleiro, desculpe os fãs do Cássio, mas o Marcelo Groy é muito mais goleiro. É muito mais. Cássio é aquele muito mais goleiro. E os dois são gaúchos. Os três são gaúchos. E outra Cássio coisa, é gaúcho, o Alisson também. E outra coisa, eu acho que essa não convocação do Arthur, rapaz, não me convence esse negócio da lesão. Mas porque o Arthur é muito melhor que a maioria. Não, que a maioria dos jogadores colocados. Eu acho que o nível do Arthur ali só tem o Paulinho. O Barcelona contratou. Mas o Grêmio anunciou oficialmente já 3 semanas de lesão muscular. 3 semanas. Agora não dá pra levar. O Grêmio 3 semanas é Copa do Mundo. Ele voltaria na boca. Tá, mas o Wagner não veio agora de uma lesão também? Aí entra o lado do quer dizer, o Wagner tem que esperar. O Wagner tem que esperar. O Arthur não pode esperar. Mas tudo bem. Na minha opinião, no gol, a grande justiça foi o Bruno, né? A 7
7 anos não toma um gol. O Bruno, aquele do Flamengo, há 7 anos não toma um gol. Treina feito um condenado e não foi convocado. Ai, que horror! Da Magno. Goleiro Bruno. Moraliza a bancada, Mário. Moraliza a bancada. Pode falar, querido. Eu quero dar meus parabéns ao Tite. Eu sou torcedor da seleção brasileira. Não vou torcer para a seleção do outro país, eu vou torcer pela seleção brasileira, sem dúvida. Não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Mas quando hoje eu liguei a televisão para ver a convocação, ver os jogadores e tal, ele tem razão aqui sobre o Arthur, o menino joga muito, o Luan também joga muito. Mas não é isso que eu quero falar. Eu senti orgulho do Tite. Sabe por que eu senti? Pela semântica, pela sua retórica, o jeito que ele fala, me deu orgulho, com frases perfeitas, um português correto, brincando com as palavras, dando todas as explicações técnicas, conversando com todos os repórteres e dando todas as respostas que seriam necessárias e que eram esperadas pelos torcedores, sabe? E aí eu fiquei vendo a diferença dele de outros treinadores de seleção brasileira, que não tinham a mesma condição dele, porque o Tite é preparado, o Tite tem formação acadêmica, o Tite estudou, ele conversou com os maiores treinadores do mundo, pediu entrevista, teve humildade de pedir entrevista lá pro pessoal e tal, vamos lá, eu quero conversar, eu quero entender, Deixa eu perder duas para te ver. Né? O senhor dá licença, o senhor já está me interrompendo. Eu não interrompi o senhor nenhuma vez. O senhor já me destruiu aqui, me chamou de bola. Será que o senhor me chamou de não sei? Eu tô com ódio do porco no rolete. Como é que é? Eu tô com ódio do porco no rolete. Aquela que ele fez, eu tô com ódio. Eu tô com ódio do porco no rolete. Mas para terminar, eu quero externar mais uma vez a vocês o meu orgulho de ter visto o Tite falando hoje. Eu também. Um treinador, eu gosto muito. Um homem com cultura, com conhecimento. Agora, se perder 2 ou 3, ele passa a ser zero. Mas não vai perder. Não vai perder, porque ele tem o esquema, ele tem os jogadores aqui na mão. E ele está levando quem ele sabe que ele pode. Não é bem assim, os irmãos estão chegando aí. Eu quero dar Mas os irmãos aqui, ó, o maior zagueiro, um dos maiores zagueiros da América Latina. E o Cássio é um bom jogador, sim. Um dos maiores zagueiros da América Latina sequer é convocado para jogar naquela defesa muquirana da Argentina. O Kahneman é um dos melhores zagueiros da América Latina. É um dos melhores zagueiros do mundo. Ele e o Jeromel, na minha opinião, se fossem do mesmo país, seria uma zaga certa em qualquer seleção do mundo. A Argentina... Os argentinos não gostam dele. Mas não gosto por quê? Porque o cara é bom? Não gosto dele. Lá na Argentina... Ele veio de São Lourenço e não era titular lá. Mas eu só quero... O cara é campeão da América. Mas eu só quero corroborar o que tu dissesse. A minha primeira gestão no Grêmio foi em 2001. Cheguei na gestão junto com o fim de 2000, junto com a contratação do Tite. O Tite vinha então de um clube do interior, do Caxias do Sul, havia sido campeão, mas chegava para iniciar uma trajetória que se mostraria extraordinária, né? E aí a gente teve a oportunidade de privar. E ele já era essa pessoa meticulosa, estudiosa, com essas palavras bem elaboradas, números estatísticos, tático, né? E fez aquele Grêmio, Mário, eu não sei até onde tu acompanhou o futebol, mas o Grêmio de 2001, que acabou campeão da Copa do Brasil, dentro do Morumbi, contra o Corinthians, ganhando de 3-0, 3-1, numa partida memorável. Aquele time extraordinário. Então o senhor concorda comigo? Sim, eu queria corroborar o que tu disse. O Tite é campeão de tudo. Ele ganhou campeonatos gaúchos, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou Copa Sul-Americana com o Internacional, ganhou Libertadores da América e ganhou o título mundial. Ele é campeão de tudo, só falta... A Copa do Brasil pelo Grêmio, né? A Copa do Brasil pelo Grêmio também. Só falta ser campeão do mundo. Não, ele foi... O Tite? O Tite, lógico que ele foi campeão pela seleção. O clube ele já foi. Pela seleção, Não, pelo clube ele já foi. Ele ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. Foi o que eu disse, ele é campeão de tudo. Só falta o título mundial de seleções para ele. Para ser o Gustavo Vitorino, uma boa notícia com a tua chegada. A Câmara de Vereadores instalou a maior estação de energia solar de Porto Alegre na própria Câmara. Projeto de R$1 milhão, mas a redução do gasto mensal fará com que este valor de R$1 milhão esteja pago dentro de 5 anos. Esta é uma boa notícia de se louvar, porque a gente está sempre falando mal de deputado, de vereador, que fazem isso, que fazem aquilo. Pois chama estação fotovoltaica, ao substituir a eletricidade pela força solar. A economia de gastos com energia a partir já deste mês deve chegar a 20%, o que significa a despesa com 30 gabinetes.
normalmente. Interessante. Muito legal. É avanço, tecnologia. O projeto começou, e vamos dar os créditos, o projeto começou na gestão do vereador Castro Gildo, do PTB, presidente da Câmara no ano passado. Segundo o atual presidente, Walter Nagelstein, a redução do gasto fará esse valor, como eu disse lá na manchete, pago em 5 anos. E a estação de energia solar soma-se a uma série de medidas de austeridade que Walter Nagelstein está implantando. Em março, por exemplo, ele doou 5 dos 10 carros da Câmara para a Guarda Municipal. E a intenção dele até o final desse ano de 2018 é de que todas as tramitações de projetos ocorram somente de forma digital, sem papéis. Para dar algumas notícias da Câmara de Vereadores, meus cumprimentos. Parabéns. Investimento, né? Vamos seguir na Câmara de Vereadores, vamos seguir na Câmara de Vereadores, então, a gente tem comentado aqui, conversa bastante com o Vitorino sobre isso, a dificuldade que tem os bares de sobreviver, né? Com essa crise da lei seca, não pode beber e todo mundo fez. E um vereador agora, o Ricardo Gomes, está fazendo um projeto de que se facilite colocar mesas dos bares nas ruas. Porque, hoje em dia, para conseguir uma licença dessa... Meu Deus. Deixa ele ler a notícia e depois a gente discute. O projeto visa poder botar as mesas dos bares nas ruas exatamente para popularizar a cidade, popularizar os bares. Hoje em dia se leva de 6 meses a 1 ano para conseguir uma licença dessas. Então o que se quer fazer isso? O próprio vereador está propondo que se faça um debate, se veja os próximos, se conscientize os bares e o povo para fazer isso e manter a cidade viva. A ideia também, além dos bares, é fazer com que a cidade passe a ter, isso seria uma proteção contra assaltos e contra tudo. Essa é a notícia, Vitor. Eu queria que esse vereador desse uma passeada na Cidade Baixa, conversasse com os moradores. Gomes. O deputado, como é o nome dele, Ricardo? Ricardo Gomes. Do PP. Jogador. Não. Não, ele é um empresário, é um empresário do IEL ou do desses. E ele foi secretário, inclusive, do Marquesan, lembra? Ele foi um bom secretário. Sim, mas eu não sei se isso pode avançar, porque assim, a Cidade Baixa continua reclamando, está uma esculhambação. Sim, está mesmo. Está uma esculhambação. E a culpa não é dos bares, porque os bares estão cumprindo a determinação da prefeitura. Mas teve um cara esses dias, me mandaram as fotos. Eu pedi que as pessoas que me mandassem de novo, porque eu nas minhas mensagens aqui me atrapalhei e perdi. Mandaram fotos de um endereço, num final de semana, Marne, o sujeito, dono de um bar ali, numa daquelas travessas da Cidade Baixa, Ruxa, sabe o que ele fez? Pegou 4 cones do EPTC, botou na rua, fechou a rua, botou o tênis, fez uma festa. Esse cara é genial, esse cara. Os moradores queriam entrar. Esse é o cara. Sabe muito. Mas eu vou dizer uma coisa, tem uma esquina de Porto Alegre, que é um lugar que chama Bora Bora, que não tem licença para ter música. E faz a mesma coisa? E não só ele tem música ao vivo, como ele vai até meia-noite. Dia de semana. Não, assim, e aí acaba estourando em quem trabalha direito. Ali é boa. Estoura em quem trabalha direito. Tem gente aí, o pessoal cumprindo, fechando, não bota música, não faz barulho, blá, blá. Daqui a pouco dá uma bagunça, dá uma esculhambação. O Magda, fala. Eu fiquei com uma inveja nessa viagem. Do que, querido? Pá, eu vi a zona portuária de Chicago, vi a zona portuária de Nova York e vi a zona portuária de Recife. Recife, Marne, aqueles galpões, eles estão reformando, os que já estão prontos, é um espetáculo. Ruxa, tudo envidraçado, bares, teatro. 3 teatros no mesmo local do porto ali de Recife. Um negócio bonito. Projeto que eles começaram há 3 anos atrás, está aprovado e eles querem terminar até o final de 2019. Ou seja, em 5 anos, toda a região portuária de Recife, partindo das 2 torres do Recife Velho, até lá embaixo entrar de Olinda, vai ser tudo bares, restaurantes, coisa e tal. E a gente aqui há 30 anos... no mesmo prazo do nosso... mas eu quero te dizer o seguinte... Aqui a gente não consegue tirar os camundongos, as baratas e as pererecas do porto, a gente não consegue tirar quanto tempo? E as periquitas, como é que ficaram na tua ausência? Então lá, estavam com saudade de mim, fizeram uma festa hoje de manhã. Fizeram uma farra, teve o bordel das periquitas na minha janela lá. Hoje de manhã foi uma barulheira, rapaz, me acordaram cedo. Te saudaram, Te saudaram, isso. Eu conheço as periquitas. E o pior é que está aumentando, o Marne, está aumentando lá. Estão se multiplicando? Estão se multiplicando. Reprodução. As periquitas com os periquitos, né? Quer dizer, eu acho que no reino animal ainda é assim. Não sei. Olha aqui, agora o Manone mandou, Magda, o nosso projeto do Cais do Porto, agora, na metade do ano, nós já vamos ter algumas coisas. Já vamos ter algumas coisas, já vamos poder participar de algumas coisas. Não tá, agora
desandou. Eu acho que o cantinho das banchumbas, das pererecas lá na curva do estaleiro Porto Sol, nós somos antigos. parece que também... Não é do estaleiro, é do museu. Do museu, é. Vai ter uma obra lá que vão tirar aquelas banchumbas, que não de nada, aquelas porcarias lá. No mês de junho, já tem o restaurante flutuante, já tem o Econ. Isso se não aparecer a liminar das pererecas, né? Não vai ter, as pererecas, não tem ninho de coruja ali. Ô, Vitorino, o Maroni, tu conhece o Maroni, nosso amigo aqui? Irmão, ele disse que o Maurício Cedric está com um projeto para que o cara que leva a garrafa de vinho para um restaurante, para um bar, não cobra dele a rolha. Aí vira bagunça, né? Pois é, mas aí as pessoas vão viver do quê? Não, mas eu acho que é isso que se está tu fosse dono do bar, tu ia gostar. Eu ia gostar. O Maroni que já foi dono de... Não, ele está lamentando isso aqui até. Tá, mas assim, mas que projeto do demônio é esse? O deputado Maurício Cedric, para começar, é deputado, entendeu? Na esfera estadual. Não sei se ele... Não tem que mas assim, se for verdade, o deputado Maurício Cedric tem meu telefone. Manda pra gente se existe esse projeto, como é que é esse projeto, pra gente divulgar aqui. Aqui, ó. A Magda pode ler. Pra gente entender, né? Pra gente entender. Pra gente entender. Leu exatamente o que ele falou, Maroni. Tá, não, isso que o Maroni escreveu. Está com um projeto para que os bares e restaurantes não possam cobrar a rolha do cara que leva seu vinho. Muito bem, o cara usa mesmo estacionamento, usa louça, quebra taças e não pode cobrar a rolha. Por isso, cada vez mais matam os empresários por conta de alguns votos. Essa semana almoçamos, não é comigo, é contigo. Não, mas vou pedir pro deputado Cedric mandar aqui pra explicar o que é, como é que é, porque senão vira bagunça, né? Mari Barcelos, eu gostaria que você falasse nesse programa, você não falou ainda. Não, eu sabia disso. Mas eu tô aqui, olha o cronômetro, olha aqui, ó. Tem cronômetro agora. Vai começar. Quero saudar o comando. A Magda tem ali um cornômetro pra ti. Os outros quietos. Cornômetro ela tem pra ti. Como é o nome? Cornômetro. Mari, vai e fala. Ele já usou 7 segundos do teu tempo. As pessoas começaram a elogiar muito o INSS para mim, negócio de vai e entra com a aposentadoria, resolve mesmo dia nada. A apresentadora da Rede Globo, a Leilane Neubart, é uma veterana apresentadora, que é de olho azul, muitos anos na televisão. Aquela que te fala... Ela não progrediu na Globo, então não conseguiu abandonar ela conta 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela ligou para o númerozinho do INSS lá do Rio de Janeiro e marcou, disse, tudo bem, a senhora vem aqui dia 27 de junho. O que aconteceu? Semana passada ela recebe uma ligação do INSS, né, da Globo, por isso que ela teve essa deferência, dizendo o seguinte, não podemos atender a senhora porque é dia de jogo da Copa. Vamos marcar uma data posterior que a gente não sabe quando é que vai ser. Quer dizer, alô, só Secretaria da Saúde. O ano que vem lá no Rio de Janeiro. Isso é uma barbaridade, isso é uma desconsideração. Por causa do jogo de seleção, por que marcam então as coisas? Quer dizer, usar a palavra do Vitorino, esculhambação esse negócio, né? Não é possível que o Brasil esteja tão uma explicação. Assim, como o BNDES. O senhor não falou ainda no BNDES. Como aqui no Bando Sem Vergonha, ladrão? Pois é, o senhor não falou? Sim, tô dizendo agora. Tá bom. Aliás, sempre disse, o dia que abrirem as contas... verdade. O dia que abrirem as contas do BNDES, o roubo da Petrobras vai virar batida de carteira, Quando falamos aqui, na vai virar ausência, batida de carteira. Temos os créditos para você. Moçambique, Venezuela... Você viu o aeroporto, aquele que fizeram? Deixa ele aeroporto concluir. Angola? Vitorino, deixa ele concluir. O aeroporto aonde? O aeroporto Angola, que teve 40 passageiros no ano de 2017. Uma cidadezinha do interior. O aeroporto construído com dinheiro do BNDES. Também. 200 milhões de dólares. Uma coisa. Fizeram um aeroporto que teve 40 passageiros no ano de 2017. Claro que não. Nenhum paga, né? Nós noticiamos a portaria do Banco Central aqui que os bancos fecharão também. Os bancos também fecharão durante os Jogos da Copa do Mundo, né? É verdade. Mas a explicação do Magda aqui é bem clara. A gente ficou impactado com uma notícia ruim que entrou hoje, que foi a morte de um delegado de polícia, que é um delegado da Polícia Federal, que teve sua residência invadida no Morumbi, em São Paulo. Mas isso seria mais uma trágica notícia se não fosse o que cerca essa notícia. Vamos lá. Ele foi morto por 2 presos, um deles que já tinha sido preso 5 vezes, Gustavo, 5 vezes, e o outro, sabe o que estava? Estava liberado para o Dia das Mães. Então ele saiu para o Dia das Mães, junto com um amiguinho que já tinha sido preso 5 vezes, foram assaltar a casa desse delegado, e esse delegado, aí a conclusão é minha, mas eu tenho certeza que vocês vão me acompanhar,
Ele conseguiu disparar 2 tiros num bandido, um na perna e outro na virilha. O delegado não atirou para matar no vagabundo. E o vagabundo deu 3 tiros nele, Gustavo. O delegado errou. O delegado errou. Não, olha, sendo um profissional, a dedução é minha. A dedução é minha. Vagabundo armado se atira com a dedução é minha, que ele, como um tiro dele foi na virilha e outro na perna, que ele, num primeiro momento, quis atirar só para reter para parar esse bandido, e o bandido lhe deu 3 tiros, e a esposa era médica, ainda o socorreu, tentaram levá-lo e morreu um delegado da Polícia Federal, um jovem, não tinha 40 anos de idade. Então, o que reabre é a discussão dessa liberação, Gustavo, que a gente tem falado tanto, a liberação desses albergados que saem sem tornezeleira eletrônica, saem liberados para fazer Natal, como saiu a dona... O sobrenome Suzana. A dona Suzana. Que não sei, o sobrenome eu não me... Suzane von Richthofen. Olha aí. Essa bancada eu não me atrevo a pronunciar o nome. Mas saiu, matou a mãe e saiu em benefício para o Dia das Mães. Ela sai no Dia das Mães. É surrealismo. Então, esse saiu, Gustavo, pela liberação no dia Dia das Mães, e foi matar um chefe de família em casa 5 horas da manhã. Isso aí a gente fala o seguinte: olha, a polícia matou. Mas investigar. Você sabia, acreditem se quiser, você sabia que teve gente que criticou aquela policial que matou aquele vagabundo? Sim, sem dúvida, não tem a menor dúvida. Criticaram a policial. É muita imbecilidade junto. Porque eu não consigo alguém imaginar que uma mãe defendendo seus 2 filhos, outras mães com crianças, ao defender de um marginal vagabundo armado que tinha assaltado uma dessas mães alguns minutos antes, merece crítica. Olha, tem muito fake, hein? Cuidado, tem muito fake. Né? Eu vi um negócio do deputado Freixo, coisa e tal, que eu quero confirmar se é verdade. Não é. Porque disse que ele criticou, aquilo é fake. Aliás, cuidado. Tem muita gente que é vítima de fake. A Maria do Rosário, a Manuela Dávila. Bolsonaro. Eles botam muita coisa fake na boca dessas pessoas. Não é defesa, é que acontece mesmo. Acontece porque assim, ó, eles falam muita bobagem. Aí alguém quer dizer alguma bobagem, bota na boca deles. Bota na boca deles. E não é certo ficar botando a coisa na boca do... Bom, enfim. Por falar, Luiz, esgotou o seu tempo, candidato. O senhor vai calar a sua boca, porque eu tenho uma notícia para te dar maravilhosa. Muita coisa boa aconteceu na tua ausência, tá? Inclusive, assim, eu já falei aqui a semana passada e eu quero insistir com você sobre esse assunto. Quando a gente tem um bem, aquilo é valioso, tanto porque guarda coisas nossas, quanto pelo preço, a gente, quando leva para consertar em algum lugar, o que a gente quer do lugar? Quer transparência, quer qualidade e quer respeito. E tudo num só lugar, né? Não dá para ir em 2, 3, 4 lugares. Pois é o que queremos exatamente quando nós deixamos o nosso celular para um conserto. Pois é. E sabe aonde que eu estou sugerindo vocês e Gustavo Vitorino? Na Easy Celular. Lá você pode confiar. Vou dar alguns itens de segurança e de confiabilidade. Eles têm um sistema de monitoramento interno que acompanha os 3 técnicos que ficam lá dentro, na oficina deles, trabalhando nos aparelhos de telefone. Portanto, você não corre risco algum, que corre em muitos lugares quando você leva o seu telefone para consertar, para trocar tela, alguma coisa assim. Eles são abertos, você tem a sua privacidade invadida e lá não tem isso, porque é monitorado e muito menos trocam peças sem necessidade. E se você for lá e quiser acompanhar toda a execução do trabalho, não tem o menor problema, você pode ficar lá acompanhando. E hoje, em especial, talvez pela chegada, pelo retorno do Gustavo Vitorino, a Easy preparou para toda esta semana uma oferta para você. Se você chegar lá com o seu telefone, o seu iPhone 6, você vai dizer: eu assisti a Magda, assisti o Atualidades Pampa. Pois você pode trocar a tela do seu iPhone 6, que normalmente custa R$ 229, por apenas R$ 199. Exatamente isso que você está ouvindo. Já é barato e ainda ficou mais, de 229 por 199, a tela do seu iPhone 6. E é só esta semana, então não perca a oportunidade, vai lá, vai amanhã, não deixa terminar a semana. A oportunidade é desta semana na Easy Celular. Telefone 33 33 33 33.
Que maravilha. É fácil. Será que eles transformam esse troço aqui no celular? Transforma, eles fazem maravilhas. Eles fazem maravilhas lá. Magda, duas informações. A primeira delas. Eu queria dar uma informação. Recebi o endereço do Jorge Costa. Rua Felipe de Oliveira, 477. Mas ele não mudou da zona, ele continua na zona. Na zona. Ele tá na zona. Continua Viságio. Rua Felipe... Não é mais. Não é outro lugar. É outro nome. O Jorge Costa está na rua Felipe de Oliveira, 477. É o novo endereço do Jorginho. Quero mandar um abraço também para... o senhor José e a dona Nara Ribeiro, que estão assistindo a gente, que são fãs desse programa. Obrigado pelo carinho e pelo desejo de um bom retorno que fizeram. Olha aqui, Muito obrigado. Tem de muitos e-mails que a gente não está conseguindo. Saúde essa grande bancada, agora enriquecida com a volta do Preclaro Vitorino. Tu é Preclaro ou tu é Não, é Preclaro. É pré ou é pós-pago? Tu é Previvo ou Preclaro? É pré-pago ou E já pergunto ao mesmo. O meu é pós-claro. Presta atenção. Pós-claro. Não ouvi qualquer música alusiva às mães que sempre eram homenageadas com aquela canção que marcou época. Será porque a música da mamãe falava em chinelo na mão e os deslumbrados viram nisso uma incitação à violência? Seria muita frescura. Abraços a todos. Adão Paulo Alves de Santa Maria. E aqui no WhatsApp também, a Lariete aí de Torres, ela diz assim, volta do Vitorino, e mãozinhas com aplausos, feliz retorno. Mas poderia vir de camisa 9 com um novo visual. KKKKKK. Não, mas sabe que aqui eu beijo um coice. Que time tá ganhando não se mexe. Quem é que mandou a mensagem? Sabe que aqui eu beijo um coice, não é? Já não tem. Quem é que mandou a mensagem? A senhorita Lariete de Dona Torres. Lariete, a senhora pode não acreditar, mas camisa listrada azul e branca assim, eu tenho umas 18. Embora essa aqui não se troca todo dia por outra. É o mesmo. Embora essa aqui não seja nova, eu concordo com a senhora, mas eu tenho umas 18 camisas. A listinha mais grossa, mais fina. Isso é verdade. Depende da listinha mais grossa, mas tu gosta mais grossa ou mais fina? Gustavo Vitorino, tu já vai ganhar um gancho agora, na chegada. Mari Barcelos, faz. Dona Magda, o Google publica tudo que manda para lá, né? Então a Patrícia Poeta, que é aqui de Porto Alegre, nossa jornalista, foi fazer formação na PUC, etc. Foi para São Paulo, depois foi para o Rio, apresentou o Jornal Nacional e agora apresenta o programa na Globo. Bom, aí daqui a pouco eu ligo para ela, tá bonita no Google, pelada. Mas nunca tirei fotografia pelada na minha vida. Aí ela abriu o Google, tava ela lá peladona, colocaram o rosto dela num corpo de uma moça bonita. Photoshop. Faz com uma pelada também, não? Aí, o que aconteceu? Ela pegou o advogado, doutor Márcio, aí, doutor, mas vamos entrar, ajuizou a ação lá e tal, aí o Google tirou do ar. Tirou do ar, né? Foi obrigado a tirar do ar. Aí eu mandei olhar, continua a mesma coisa. Continua. Não adiantou, então, ajuizar a ação, porque o Google permanece no ar, as pessoas estão olhando a Patrícia. Um monte de gente isso, não adianta. É bom, olha, Photoshop o melhor... Photoshop hoje eles fazem o melhor é a gente nem saber, porque tu não consegue acabar com isso e deixa. Botaram o Chicão um peladão de musculoso. Tá, mas tudo bem. Boa noite, meus amores. Presta atenção. Gustavo Vitorino, presta atenção no serviço. Sou Lisiane de Canoas. Hoje estou muito feliz porque meu querido Gustavo está de volta. Seja bem-vindo. Senti muitas saudades, mas o descanso é necessário. Mas a próxima vez que for a Nova York, me leva. É meu sonho conhecer este país. KKK. Gostaria também de parabenizar o novo integrante desta bancada. É muito inteligente e elegante. Um beijão a todos. Amo esse programa. Ótima semana a todos. Tá aí, Gustavo, Dona Magda, quero dar um depoimento aqui. Parou. Que eu tentei organizar a delegação que acompanharia o doutor Gustavo Vitorino, mas os voos são limitados. Os voos são limitados e certo que o senhor quis fazer teste antes. Que isso, Mário? Um senhor distinto. Não é. De fina estampa. O Marne Barcelos tem língua ferina. É, língua ferina. Viperina. Falando em língua viperina, deixa eu armar uma encrenca aqui com os aplicativos. Você sabe que esses aplicativos estão virando bem o seu nome mesmo? Aplicativo, estão aplicando. Domingo não dá para pegar, não tem. Não é isso, Chico. Sabe qual é o problema que está acontecendo? Assim, ó. Vou até dar nome aos bois. O Uber e o 99 Pop. 99 Pop eu tenho usado. Assim, ó. Você não é o Pop. Pede o trecho tal. Aí vem ali. R$14. Tá bom. Chama. Pum. Você chega lá, ele pum, fecha, tu recebe o recibo 19. Aí mandei 2 ou 3 lá, para isso, tá acontecendo o tempo todo. Eu passei uma semana em Recife, o Uber e o 99 Pop me aplicando essa. Aí mandei mensagem reclamando, aí eles respondem assim, porque tá no contrato da prestação de serviço que aquele é um valor estimado, não é o valor da corrida.
É uma previsão. É uma previsão. Só que a previsão vem 4, 5, 6, às vezes R$10 mais caro. Acaba ficando mais caro que o táxi. O Cabify... o Cabify não tem isso. Eu não estou fazendo propaganda do Cabify aqui, mas o Cabify é tarifa fechada. Por isso que ele é sempre mais caro. Então, muito cuidado. O Uber e o 99 Pop estão ficando mais caro que táxi, para não falar na qualidade do serviço, que os carros estão vagabundos que eles pedaços. Todos eles. Vitorino. Os aplicativos... Você está falando Recife ou Porto Alegre? Não, Porto Alegre também, porque eu peguei um Uber que estava R$13,80. Presta atenção, a gente está aqui, ó. Se bem tranquilo. A gente diz tudo que a gente tem vontade de dizer sem Peguei um Uber no aeroporto, R$13,80. Cheguei lá em casa, R$19,20. Cresceu o valor. Mas é tarifa randômica, tarifa dinâmica, isso se aplique. O carro que se aplique, rapaz. E se aplique. Ficou mais caro que o táxi. Vitorino. Então, cuidado com os aplicativos, eles estão aplicando. Tu que é um grande advogado, me diz uma coisa. O Uber poderia fazer o que fez comigo? Eu fiz uma crítica veemente um dia aqui no Uber. Sabe o que o Uber fez? Cortou a minha conta. Eu não posso chamar mais Uber. Podem cortar a minha também, viu? Porque eu não tenho mais... Então corta do Vitorino. O Vitorino está queimando vocês aí do Uber. Serviço público, ele não pode cortar vocês, ele não pode cortar. Mas vai estar com uma ação, vai estar com uma ação. Uber é serviço público? É serviço Mas é uma público. concessão. Sim, é uma concessão agora. Ele não pode fazer isso. Fizeram um projeto aliás, para poder funcionar. Aliás, vamos entrar com uma ação, Lucas. Estou me quebrando. Começar pelo Ministério da Justiça, a Procuradoria de Defesa do Consumidor, do Ministério Público, PROCON dos estados e PROCONs municipais. Está na hora de chamar esses aplicativos. Escuta aqui, por que vocês oferecem o trajeto a R$14,19? Porque é tarifa randômica. Vá aplicar o randômica na mãe. Porque ninguém é bobo. Gustavo, porque acaba ficando mais caro. Vamos mudar de assunto. Vamos lá, mudar de assunto. Boa noite, enfim, voltaste. Quantas saudades. Desde que é simplesmente o Magno e o Intemente. Deve estar faltando alguma coisa aqui, desta bancada. Foi difícil continuar assistindo à atualidade sem a sua presença. Agora, como que voltou, com certeza todos irão... Deve ser sucumbir quando... Não, mas não dá. Não dá, dona Nilza. É que eu não estou conseguindo entender o que a senhora escreveu. Dona Nilza é tia dele. Sem sua presença, com certeza todos irão procumbir quando ele estudar sua inteligência e humildade. Seja bem-vindo. Eu não quero Eu não entendo nada disso. Eu já disse que eu sou humilde. Eu sou o cara mais humilde do mundo. Dona Nilza Santos, Dona Nilza, é complicado. Eu não sei se eu falei a coisa certa ou não. Ele não é só humilde como é o mais humilde do mundo. Magda, a gente tem falado muito na restrição de fora aqui, nesse período que o Gustavo não estava, aconteceu uma mudança super importante, Gustavo, tu deve ter acompanhado de lá, que foi a mudança do foro privilegiado, né? Isso se tornou importante. Nós estamos comemorando aqui, eu brinco, eu comemoro a cada processo que o STF devolve para a primeira instância, exatamente porque ficavam lá, era impunidade por falta de uso. Como os processos não eram julgados pelo número que tinha, eles ficavam lá. Como veio o foro privilegiado agora só para crime cometido durante o mandato, eles estão mandando de volta. Então já voltaram, nós estamos acompanhando a estatística aqui, 66 processos já voltaram para a base. O ministro Marco Aurélio lidera com 21 processos devolvidos para a primeira instância e só 8 até agora dos ministros, dos 11, mandaram. Tem 3 ministros que ainda não tiveram tempo de revisar os seus processos e mandarem. E o Fux está com um só, a Carmen Lúcia com um apenas. Então é importantíssimo isso, volto a dizer, isso vai terminar com a impunidade dos deputados, dos senadores, que os processos ficavam dormindo, pegando pó em cima da mesa do STF lá e não eram julgados. Agora está voltando, essa é mais uma notícia boa e 66 já foram desaguados. Olha, vocês foram... Deixa eu só levantar a questão sobre teve um miguezinho aí nesse foro privilegiado, né? Eles levantaram assim, digamos, a pontinha do tapete só, né? Porque eles mantiveram o foro privilegiado no exercício do mandato. E o que a gente quer, o que a população quer é o seguinte, fim do foro, manter o foro privilegiado exclusivamente para crimes de opinião. Crimes de opinião, não. Teoricamente, crimes de opinião. Excetuando os dispostos no artigo 132, calúnia, injúria e difamação. Então, assim, o cara é deputado federal, dá 2 tiros na empregada dele, vai ser julgado pelo STF? Não, tem que ser julgado pelo
o juiz da esquina. O projeto está sendo trabalhado também na Câmara, Gustavo. Só que nós estamos com dois problemas. Mas não é, Chicão? Tu não acha um absurdo? Dá 2 tiros no empregado, eu acho. O cara dá 2 tiros no caseiro dele lá, aí vai ser julgado pelo STF. Por quê? Mas é que a gente não sai do 0 para o 100. Na Câmara está sendo. Verdade. Na Câmara está tramitando isso também, tá? Só que na Câmara a comissão deles já se reuniram, já elaboraram, querem manter exatamente na esteira do STF para não perder as luzes. Eles estão equiparando, a decisão do STF, eles já estão querendo fazer um projeto para eles. Só que não pode virar PEC, porque é uma PEC, porque como estamos com a interdição no Rio de Janeiro lá, enquanto há uma PEC, enquanto há uma interdição, não pode ser votada nenhuma PEC. Então o processo está parado, não chega a esse teu otimismo todo, mas pelo menos é uma grande coisa já, crime só ocorrido dentro do mandato. Então já está desaguando lá. E tu sabe, 5º para 1º grau, em 1 ano está julgado, já vem a sentença de 2º grau e pode botar essa turma na cadeia. Eu disse que era meio migué, Roxo, porque tem o seguinte: os grandes crimes, as grandes sacanagens são feitas durante o mandato, porque o cara tem o poder para negociar. Ele negocia. A barganhar, é isso aí. Ele negocia, sabe, eu vou votar não sei o quê, vou votar não sei o quê. Tem um filme muito interessante que está passando na net, que eu assisti essa madrugada. Estava meio sem sono, juntando as contas, e quando vi as contas eu perco sono. Aí tira sono. Sim. A Magda vai investigar essa viagem. De madrugada. Tá bem? Tá bom. Eu cheguei hoje de madrugada. Tá bom, então continua, segue aí no teu dial. O que você está querendo? Nada, eu tô querendo que tu fale de uma vez. Então, assim, é um filme chamado Armas na Mesa, mas não tem nada a ver com Armas na Mesa. O nome do filme, o original em inglês, é o sobrenome de uma das maiores lobistas americanas. E conta a história de como funciona a votação plenária, Roxo. Como é que se compra voto, se negocia voto por interesses, enfim. É um filme bem interessante. O final é meio boboca, mas filme americano que filme não é boboca. Final boboca. Não, mas filme americano que não tem final boboca não é filme americano. E você sabe qual é o campeão de bilheteria? Vingadores. 3 horas dos meus heróis apanhando, tomando burdoada do bandido. Achei uma porcaria. Bom, enfim, o que acontece nessas votações é que ali é que é negociado. Quando se detém o poder, secretário de Estado, governador, ministro, quando se detém o poder, é que é grande a sacanagem. Normalmente, a sacanagem, quando é feita fora do exercício do mandato, ele é mais intermediário, é mais coisa de pé de chinelo. Quer ver uma coisa? Eu vou falar um negócio aqui que vai te assustar. O GDL vai pegar uma peninha desse tamanho. Porque o GDL era o operador. Hoje saiu uma lista de condenações do Moro que prova isso. Os operadores pegaram as sentenças intermediárias e menores. O executivo é que tinha o pepino na mão e que pegou as penas maiores. E isso vai acontecer, invariavelmente, com esses caras. O GDL vai pegar pena pequena, esses caras vacários, isso aí tudo logo vai estar solto. Logo eles vão estar soltos. Por quê? Porque na montagem do processo, quando você faz a produção de provas, você vê que esses caras trabalhavam, digamos assim, parte de um mecanismo em que a decisão não era deles. Então, na hora do magistrado prolatar a sentença, ele leva isso em consideração. Ele era um subalterno, criminoso, mas não era o criminoso que está aqui em cima. E o que está aqui em cima é o cara que detém o poder. Por exemplo, seu Michel Temer, é bom. Seu Michel, o senhor está nos ouvindo aí? Seu negócio está embaixo, né? Então. Embaixo não tem problema. Seu Michel, presta atenção aí. Dá um jeito de arrumar uma boquinha pro ano que vem, porque o senhor perdendo a presidência, a vaca vai pro brejo. Vai pro brejo. Dona Magda. Você tem uma ótica da sua confiança, Mário Barcelos? Nós todos agora temos, que é a Center Ótica. Aquela que tem armações lindas, lentes de primeiríssima qualidade e o que é melhor, tem preços justos. Você sabe que é a minha ótica preferida. Olhem os óculos, que maravilha. A Center Ótica fica no complexo do Hospitalar Mãe de Deus Center, ali na Carlos Gomes, tá? Não vão trocar o lugar. Tem estacionamento no subsolo, para quem comprar, a primeira hora fica por conta da casa. Leva sua receita até lá, mas eu quero chamar a atenção de vocês assim, ó. Hoje eu escolhi 2 óculos masculinos para vocês olharem aqui, ó. São esses aqui, ó. Este óculos é um óculos masculino, esse aqui também é um óculos masculino e esse aqui ainda é com aquela lente
de titânio, como o Gustavo Vitorino gosta. Mas, em especial, eu queria chamar a atenção para vocês para estes óculos infantis. Olha que amor esse óculos, ó, uma gracinha, eu tinha dito para vocês que eu tinha visto. E esse aqui, esse é um óculos mais do que especial. Eu peguei ele na mão porque eu quero que vocês entendam. Tem aquelas crianças que não podem dispensar o óculos, tá? Tem aquelas crianças que têm que usar um óculos o dia inteiro, tem que, sabe? E é difícil, criança a gente sabe. Olha como é esse óculos, ó, ele não quebra. Olha aqui. Ó, esse aqui é um óculos completamente diferente. Ele tem uma tecnologia nano, tá? Que olha aqui, ó, você faz com óculos o que você quiser. Eu tenho até medo de olha aqui, ó, a criança cai, por exemplo, porque criança que usa óculos pode acontecer, ela não vai se machucar. Olha só, que gracinha. E além do que, não preciso dizer para vocês que o estojo é um sonho. Olha aqui como eu vesti o meu menininho aqui, ó. Segurança para criança, né? Não, sem dúvida alguma. Segurança. E esse eu peguei assim, um ou dois, porque a gente não consegue mostrar para vocês todos. Assim como eu peguei um outro para mim aqui, ó, que vocês vão adorar, que é esse aqui, ó. Tá? Não esqueçam, você vai melhorar a sua performance, vai melhorar a sua qualidade de visão passando lá na Center Ótica, no Complexo Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. Não mude de lugar. Preços maravilhosos, descontos especiais se você disser que você estava assistindo o nosso programa, e tem muito mais para os nossos telespectadores da atualidade, porque o desconto é mega especial, inclusive nas compras que você fizer a prazo. Vai lá na Center Ótica, no Complexo Hospitalar Mãe de Deus da Carlos Gomes. Não vai no errado, é da Carlos Gomes. Dona Magda, fala, querido. Queria dar um drops a Elizabeth, esposa do Rogério, sempre ligado no nosso programa. E hoje eu estava no shopping Praia de Belas e um telespectador nosso chegou e disse assim: Chicão, por que tu não usa Rolex no programa? Não uso porque eu acho o Rolex o relógio mais mandrake que tem. Porque ele é um relógio de tão top, ele virou o relógio mais falsificado que existe. Eu não acredito em nenhum cara que tem Rolex. Porque é a prova d'água, a falsificação também é máquina ETA suíça, é vidro de safira suíço e detalhe, eles falsificam tanto os falsificadores de Rolex que a própria Rolex queria entrar em acordo com esses piratas na China, que a caixa, a nota fiscal, até a garantia é igual ao Rolex. Então, tu tá em Rolex, então usa outros relógios que é do nível do Rolex, que nem esse aqui que eu tô usando, mas que é um Oris, é um relógio top da indústria suíça. Esse aqui é o modelo Carlos Coster. Carlos Coster, ele é um mergulhador venezuelano, que ele é o campeão de mergulho em apneia. O que é mergulho em apneia? Ele nada 150 metros debaixo d'água sem respirar. Sabe o que é isso? O cara nadar 150 metros sem respirar, mano. Que coisa fantástica. É uma coisa assim. Fantástica, né? Mário Barcelos, agora é o Mário Barcelos que vai falar. Meu cronômetro aqui na ordem é o Mário Barcelos. O cronômetro do Mário. Eu fiquei profundamente emocionado hoje lendo a revista Veja, né? Quando vi um anúncio publicado no ano de 1870 e pouco, 72 ou 73, não me lembro exatamente a data. E esse anúncio estava ali, o facsímile, né, a imagem, fotografia desse anúncio, dizendo o seguinte: vende-se um crioulo de 22 anos de idade, com boa dentadura, completamente dócil e humilde, eu coloquei outra palavra, e obediente. Aceito propostas na rua tal, número tal, na Rio de Janeiro, evidentemente. Aí eu fico até arrepiado, né? Me emocionei hoje quando falei a respeito disso, porque eu acho essas coisas que ninguém fala, as pessoas não falam. Um ser humano, bonito, alto, com bons dentes, um crioulo, que era a grafia da época, da língua portuguesa, estava à venda, e a pessoa estava esperando uma proposta naquele endereço. Como isso aconteceu centenas de vezes, ou milhares de vezes, esses anúncios foram publicados nos principais jornais do Rio de Janeiro. E tem muita gente que diz: mas essa coisa de racismo era daquela época. Não, o racismo continua e bem atual nos dias de hoje. Racismo, escravidão. Mário Barcelos, no sábado, o domingo era dia 13 de maio, dia da libertação. Por isso que eu estou falando. Porque tu estás falando sobre isso. Eles fizeram matérias agora nas ruas do Rio de Janeiro com frases e pedindo que as pessoas repetissem as frases. As pessoas não conseguiam repetir.
Então, eu quero dizer para vocês que isso aí me deixa profundamente triste, né? De saber que o nosso país foi o último país do mundo a assinar a lei acabar com a escravidão, quando os Estados Unidos acabam com a escravidão em 1844 para 45, com a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, foi mais de 40 anos, 1888, que nós acabamos. E nós acabamos pela pressão dos ingleses. Que não deixavam mais os navios negreiros saírem, principalmente de Angola. Isso é uma coisa que me deixa profundamente triste. Como é que alguém pode pensar? Eu sei que era a cultura da época, eu sei que era o pensamento da época, né? Mas será que hoje determinadas pessoas estão distantes daquele pensamento? Isso é uma pergunta que eu deixo para o telespectador amigo. A escravidão é uma mancha muito triste. É a pior coisa. É uma mancha triste na nossa história. Infelizmente. Fala, Ruxa. Uma audiência qualificadíssima. O ex-prefeito Guilherme Socias Vilela ele nos assiste todas as noites. Ele me assiste desde o Guaíba Feminina. E manda participações e xinga e briga conosco. Então eu fiquei hoje um abraço pro nosso ex-prefeito querido, junto conosco. Darcy Munique, que era um zagueiro central, Gustavo, do time de interior, dava um pau no meu centroavante do Grêmio, eu ficava bravo com ele. Mas também é um telespectador lá de Esteio, fez questão de dizer que estava conosco. E seu Antônio Guimarães, que está sempre conosco aí na audiência, é muito bacana. E hoje eu encontrei o seu Pedro. O seu Pedro é portenho, é argentino. Eu fui fazer um saque no banco e aí veio falou assim: fazer um saque no banco? Ele é porteiro? Opa! Como, senhor? O senhor não me dirija a palavra que eu fiquei de mal com o senhor agora. É portenho. Portenho, Não, velho da praça. É o porco do rolo que ele não gosta. E aí, o cidadão que assiste o programa todos os dias, ele é de Buenos Aires, está aqui em Porto Alegre, um abraço para ele, muito obrigado pela sua preferência em assistir esse nosso modesto programa. Pois hoje, na fila do Zafari ali, do Bourbon Zafari ali da Ipiranga, eu tive conheci uma moça também muito delicada, meu de óculos escuros, assim, com a cara que Deus me deu, né, de manhã. Aí daqui a pouco eu tô olhando uma coisa e eu vi que ela me espiou, assim, ela tava atrás de mim, ela disse assim: tu é a Magda, né? Eu disse: sou. Ai, eu não acredito, e meu marido assistindo, não sei o quê. Faz uma selfie comigo, meu marido não vai acreditar que eu te conheci e falei contigo. A Paula, o marido dela é advogado, é lá da OAB. Um beijo pra Paula, uma menina, uma moça linda, mas a emoção dela, quando se deu conta que era eu, foi muito, muito bacana. A Drica Ramos está de aniversário hoje, quero mandar um abraço. A Drica está de aniversário hoje. Feliz aniversário, Drica, obrigado pela participação. Olha que a minha mãe também está de aniversário hoje. Um beijo, Dona Maria. Você falou do Zafari. Dona Maria Beatriz. Eu tenho que dar uma passada do Zafari hoje, porque a minha geladeira tá palco de show de música sertaneja. Ela tá como sempre teve. Não, show de música sertaneja. O palco show de música sertaneja, Ruxo. Como é que é? Você abre, é só luz e gelo seco. Que barbaridade. Eu queria mandar um beijão. Mande. Pra Pamela e a Rochelle, começaram hoje a massoterapia comigo lá em casa, que é massoterapia, todo o corpo, tu sai assim, tu dorme de tarde. Mas o que tu acha que é massoterapia, é isso? É uma massagem fantástica. Eu só conheci a massagem rodízio de massa, que é proibida agora pelos massagistas profissionais. Sim, claro, né? Eu pensei que era rodízio de massa. Não, olha aqui o rodízio de massa. Tá com o novo look rodízio também. De massa, deixa eu explicar uma coisa pra ti. Que óculos é esse, Chicão? Esse óculos aqui? Esse óculos aqui deve ser um Armani, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu olhar o dedo. É um Armani AX, Exchange. É que a Armani tem Armani. Oi, amiga. Exchange, que seja mais barato. Estás linda e estilosa com esse colar. Manda. Estou falando, ó. Quando um burro fala, os outros todos murcham as orelhinhas. Manda abraço para o Zé Colmeia. Estava com saudades dele. Não. Voltou até Coradinho. Essa é a Cláudia Nunes, minha amiga de Uruguaiana, que agora é moradora em Porto Alegre. É tua vizinha, Cláudia. Senhor Vitorino, o que o senhor acha do Chuca, do Dr. Russo? Do Chuca. Não, o Chuca não. Assim, ó, o Alberto Roberto lá, eu tava vendo na televisão. Ele fica. Não, mas ele fica bonitinho na televisão mesmo. Bonitinho, feio, arrumadinho. Fica porque mas o Chuquinha. Não, é que a franjinha faz um detalhezinho assim bacana, do tipo, sabe, menina do beijo. Aquele negócio assim. Já viu que ele tem sucesso com o Ó, presta atenção. Ele tem sucesso. Sim, presta atenção. É campeão no mulherio. Não, eu vou dizer muito honesta. Não dá pra ir com o que ele tá. Ele não vai no Nova York. Olha aqui, tu tem que dizer que é amigo deles, senão nem entra. O Ori lá só deixa entrar quem for ele. Gustavo, eu preciso. Hoje, como era a tua volta, eu fiz em tua homenagem e não cumpri uma promessa. Eu ia trazer a minha foto de 7 anos.
com a minha franjinha mostrando que ela é original. Mas como hoje o programa era em tua homenagem, eu não quis roubar a cena com a minha foto. Não, e até mas porque amanhã ela vem. que nós estamos falando da franja dele, que é farta, É original, que é de fato. bonita. Tu teve alguma vez franja? Tive, em 1945. Quando é mesmo terminou a guerra? Você não sabe onde ele nasceu. Olha aqui, ó. Olha aqui, abre assim um momento muito especial. O nosso telespectador Luiz, que mora no bairro Rubem Berta, escreve para nós e através de nós ele pede que eles fazem um agradecimento à Brigada Militar pela atuação na madrugada do último dia 13, onde às 4 horas da manhã acabou com a reunião de um bonde. Sabe o que é bonde? É aquele monte de marginal que entra assim, destrói tudo, assalta, limpa todo mundo, que vem perturbando já há muito tempo os moradores do bairro Rubem Berta. Parabéns à guarnição da Brigada Militar, abraços à bancada Luiz do Rubem Berta. Tem que fazer esse reconhecimento. Mas as pessoas gostam de criticar a polícia, coisa e tal. Tem um bando de retardado aí que prega o fim da polícia militar. Fala assim das pessoas. Retardado. Nosso programa estava tão elegante. Desculpe. O Russo disse que ele é o Lorde agora da bancada. Desculpe as pessoas retardado, eu estou ofendendo vocês por conta desse pensamento jeca não se usa de acabar com a polícia militar. Como é que alguém pode... Sério, tem político no Brasil que está pregando o fim da polícia. Tem reunião dos políticos lá, aquela esquerda etílica lá no Rio de Janeiro, que fica fim da polícia, desarmar a população, fim das armas. Aí assaltaram um deles lá, foram correndo para a delegacia. Por que não foi correndo para a loja de brinquedo? Olha aqui, ó. Gustavo, tu sabe que eu jogo às segundas-feiras hoje, saio daqui correndo, vou lá jogar no QG da Brigada e me dou com muitos coronéis, até aproveitei para mandar abraço aqui. E eu preciso fazer um reconhecimento, eu e tu que somos contemporâneos, a gente acompanhou. Há 30 anos atrás a polícia era mal vista, a polícia militar era mal vista. Isso é verdade. E como foi crescendo o seu conceito e o respeito que o brigadiano tem da população hoje é fantástico. Verdade. Tu fala com a população, não tem quem não seja grato, quem não elogie, quem não preste o serviço. É a instituição gaúcha de maior credibilidade. Exatamente. Então eu acho que há excessos, como em qualquer instituição há excesso, né? Aí eles pegam um excesso para querer fazer uma... Não, mas a população civil entendeu da necessidade, a importância deles, e tu disseste bem, hoje é uma das instituições mais respeitadas do nosso Estado. Qualquer pesquisa de opinião pública mostra a Brigada Militar como uma instituição estadual mais respeitável. E esse negócio de 30 anos atrás tem o seguinte, Ruxo, na época das arruaças, que o Chicão conhece... Querido, não faça, eu sou do tempo de vocês, eu sou contemporâneo. A Brigada... Ele não era contemporâneo. Eu nasci nessa época, eu tô outra galera. Dona Magda. Pois não, seu Mário, deixa o seu Mário falar. É o seguinte, O laudo hoje eu assisti na televisão uma cena no Rio de Janeiro, na linha amarela, que você conhece bem, as pessoas todas deitadas ao chão, tremendo, toda hora por causa de um tiroteio entre bandidos naquela região ali da linha amarela que corta o Rio de Janeiro. E eu fiquei pensando, aquelas senhoras, o pessoal debaixo dos carros ali no chão, aí o repórter perguntou também, ali poderia receber um tiro, um balázio, alguma coisa. Ele perguntou, mas e aí? Quanto tempo a senhora está aí? O que a senhora faz? Não, eu estou aqui há uns 20 minutos e tal. Então, as pessoas desesperadas, apavoradas com o Rio de Janeiro. Como é que a gente vai recomendar a pessoa passar alguns dias no Rio de Janeiro? Não dá mais. Tu não tens noção do tiroteio que no sábado à noite aconteceu teve ali atrás do antigo hipódromo do Cristal, ali naquela zona ali da Campos Velho, ali da Cavalhada, assustador. As pessoas não conseguem, todas querem vender os seus imóveis ali e ninguém quer comprar, né? Mas quem é que vai comprar? Não tá muito diferente. Atrás do Cristal? É que pega... Mas não é antigo hipódromo, é o hipódromo, né? Sim, tá, mas não bem atrás, é mais na rotatória aquela que tem. Um tiroteio, uma coisa que parecia bang-bang. Sim, não tem um posto de gasolina ali? Tu vai pra... Exatamente. Por isso que eu digo que nós precisamos, quando estamos em casa, quando conseguimos ter paz, ter bom sono, ter que descansar. A gente passa um dia tenso, tem medo de ser assaltado, tem uma série de coisas. Eu quero dizer que eu já tinha falado que tinha comprado para minha mãe aquela cama, né, lá da Sleep Shop,
que é aquela que eu tinha comprado uma para mim, aí a minha mãe ficou com inveja, fui lá e comprei para ela King Coil também. Eu quero dizer para vocês que eu fui lá conferir e quero insistir com vocês. Vocês não podem perder essa oportunidade, tá? De dar uma paradinha lá na Sleep Shop, dá um abraço, toma um cafezinho com o Rogério, toma um cafezinho com a Denise. Eles estão assim, ó, mostrando muita novidade. E aí nessas novidades foi que eu participei na época do lançamento da King Coil, aquela cama articulada, onde você escolhe várias funções e você fica em várias posições, que você pode ficar sentado, pode ficar deitado, inclusive tem aquele direto, assim, sabe? Que fica reto. Tem massagem, ela tem um controle remoto, sem fio, sem nada. Então você tem como ajustar a cama para ver a televisão da melhor maneira que você gosta, evitar aquela dorzinha chata nas costas, na coluna cervical. Tem aquela função que eu disse para vocês, que é a gravidade zero, que é quando a gente consegue fazer um relaxamento total. Tem a posição longe, pés para cima, pés para baixo, posição flat, até mesmo a entrada de USB. E ainda dá para você escolher o tipo de conforto que você gosta. Se você gosta mais macio ou se você gosta mais firme o seu colchão. Eu gosto de colchão firme. E o que é melhor, ela ainda tem funções de massagem. O que eu falava agora, você tem tudo isso dentro da sua casa. Massagem nas costas, nas pernas, regulagem de intensidade. Efetivamente, essa cama é incrível. Eu tenho uma, dei uma para minha mãe também, chama King Coil. É uma cama articulada. Olha, se eu já dormia bem, se a minha mãe, já uma mulher que tem 80 anos, ficou nas nuvens também com presente. Então, vai lá na Sleep Shop, pede para ver, pede para fazer um test drive da cama, que você vai ver como tudo que eu estou dizendo é pouco perto do que ela é. Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363. Você vai dormir tão bem como eu. Marni, fala aqui. Essa cama tem várias posições. Tem, e outra coisa, são dois de casal, mas as camas são independentes. Aquela posição. Eu posso dormir enquanto você assiste televisão. Eu posso fazer massagem, não preciso ir na massagista, me massageio o corpo todo só nela. Ou seja, a gente não precisa de ninguém mais. Não precisa de ninguém. Acabou a conchinha. Acabou a conchinha. A cama tem autoconchinha. Autoconchinha. A McLaren do Ayrton Senna, que ele usou em 1993, todo mundo lembra que ele morreu em 1994, do Ayrton Senna, foi leiloada por 4,19 milhões de euros, né? Deu em torno de 17,9 milhões de reais. O leilão aconteceu em Mônaco, onde ele vivia, onde ele tinha, aliás, é um belíssimo apartamento. Mas eu soube hoje uma história do Ayrton Senna que eu achei fantástico. O Ayrton Senna, e eu sempre falo na intuição, ele teve uma intuição da sua morte. Tanto é que aquelas imagens dele olhando para o carro antes da morte, né, foi uma coisa bastante significativa. E ele contou para a irmã dele o seguinte, né? Sabe que eu tive um sonho, uma história muito difícil. Eu estava falando com Deus, né? E Deus olhou para mim e disse assim, né? Aquela figura no sonho, assim, olha, muito breve a gente vai se encontrar. Ele contou esse sonho? Contou para a irmã, o sonho está sendo divulgado, a Viviane, exatamente. Ele não queria correr aquela corrida. Ele não queria, ele estava... O Ratzenberger morreu um dia antes dos treinos. Ele já sabia disso. Então, eu só queria contar para vocês essa história, que é uma história real desse homem extraordinário, esse grande brasileiro, que foi o Ayrton Senna. Está muito emotivo hoje, Barcelos. Mas eu vi o... Está muito, tu está assim, com a voz embargada. Não, eu fiquei muito triste com a notícia do porco do rolete. Não, do porco do rolete, não. Aquela notícia da escravidão, essa imagem, aquilo me atingiu profundamente. Fiquei com muita vergonha. Magda, uma notícia. A bancada tá impossível. Não, mas tu sabia, as caturritas estão tudo algalhadas. Meu Deus do céu, a volta do nosso ídolo maior hoje tá não enche a bola dele, ele já se acha. Tu ainda fica dizendo essas bobagens. Não vou dizer. É modéstia. É o maior do mundo. Eu não sei de que lado ficar nessa briga aqui, Gustavo Vitorino. 410 membros do Ministério Público assinam uma moção de apoio a um procurador que xingou o Temer. Então eu não sei de que lado fico nessa briga. Eu acho melhor ficar do lado deles. Eu vou tentar dar notícia séria, porque ela é muito séria, porque na verdade ela oportuniza uma discussão. Nós não podemos esquecer, nós podemos ter divergência do Temer, mas ele é a figura do presidente. Se pode um integrante do Ministério Público ir para o Facebook, dentro da sua representatividade, do seu cargo, chamar o nosso presidente de inconsequente, calunioso e leviano.
né? Então, evidentemente que ele está sendo responsabilizado, será julgado dia 15 pelo Conselho Nacional do Ministério Público. É um caso seríssimo, ele poderá ter uma pena de censura e então ele está sofrendo uma moção de apoio dos seus colegas, 410 integrantes do Ministério Público, entre eles figuras importantíssimas como o procurador da própria Lava Jato e o ex-procurador-geral da República, o doutor Rodrigo Janot. Então, a discussão que se estabelece é essa: se pode um procurador, no exercício do seu mandato, ofender dessa maneira a figura do presidente, presidente da República. Mesmo que a gente brinque aqui, até eu brinquei, né, de que não saberia de que lado ficar. Então, ele vai ser julgado dia 15 e nós vamos saber como o Ministério Público vê isso. Ele que é uma figura pública e o presidente, que afinal é o presidente da República. Ô, Vitorino, só hoje esse teu namoro aí no teu telefone. Onde é que assina, hein, essa moção? Eu acho que tem 200 milhões de às vezes querendo assinar essa moção junto com o Ministério Público para defender esse procurador. Porque aqui tá vocês viram a pesquisa de opinião? O Temer não para de afundar. Vimos. Ruxel, gasolina... R$5. Passou gente, R$5. Mas em Santa Catarina, R$13,90. Onde é que nós vamos falar? Mas eu quero dizer que hoje, quando eu vinha para a televisão, no posto, não deve ter mais, desculpa, né? Mas no posto de combustíveis que tem na Vicente da Fontoura, esquina com a Santana, que tem uma farmácia na frente, bem aquela esquina, estava R$4,29 no cartão e no dinheiro. Mas assim, ó, tinha uma fila que quase não dava para passar. Sabe o que impacta a gente? É que foi criada a livre iniciativa, a desculpa do governo quando majorou, queria acompanhar o preço do petróleo internacional. Só que então ele iria para subir numa semana e na semana seguinte, quando ele descesse, era para descer. O que fazem as distribuidoras e os postos? Quando sobe, sobe. Quando desce, congela. Então faz exatamente um ano que começou essa política e o preço não baixa nunca. Ele só sobe. Quando ele sobe, subiu porque subiu no mercado. Aí tu vai lá ver a cotação que efetivamente subiu. Aí na semana seguinte que baixa o preço está congelado ali e eles ficam absorvendo o lucro. Agora, esse é discurso, né, Rúgio? Porque, na verdade, a gestão da Petrobras hoje desandou. Esse Pedro Parente desandou geral. O Chicão, com aquela roubalheira, a gasolina ficava na casa dos R$3. Tu imagina o que estão fazendo agora? Ainda mais que essa rapaziada que está lá sabe que final do ano acabou o recreio, né? Não, vai chegar Bolsonaro, então, vai terminar tudo. Aí mundo. Seja Bolsonaro, seja quem for, ou vai mudar só a rapaziada, né? Mas assim, os que estão lá estão botando para quebrar, amigo. O Pedro Parente está preocupado com os dividendos dos acionistas da Petrobras. Arrebenta um país inteiro preocupado com os dividendos dos acionistas da Petrobras. E esse Pedro Parente é um enganador. Ele já andou aqui no sul, aqui, quase quebrou um grupo de comunicação aqui, todo mundo sabe da história dele por aqui. Tu sabe que... Não foi ele que quebrou, né? Não foi. Não vem com essa. Sabe que tem um papo... inventa umas coisas. Sabe que tem um papo rolando no meio político, no meio empresarial, que a candidatura do Bolsonaro pode ser impugnada. E os militares não vão aceitar isso. Que ela pode ser impugnada até pela Lava Jato, não é pela Lava Jato. Lava Jato não. É por causa dos processos que ele está recebendo. Mas o processo... Isso é tudo bullshit. Boa noite, eu e meu marido... Cuidado, hein? Tem que tomar cuidado, porque tem muita gente contra o Bolsonaro. Por exemplo, a gente não gosta de dizer, mas vocês viram que o presidente do sindicato dos jornalistas aqui andou fazendo? Sim. Pois é. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado. Um monte de bobagem. Eu ouvi lá nos Estados Unidos de um grande amigo, aliás, depois quero mandar um recado, porque eles vão estar assistindo essa extensão do programa lá. Ele diz o seguinte: o Brasil, aqui nos Estados Unidos, é considerado um país socialista. Eles enxergam o Brasil como um país socialista, com uma altíssima carga tributária, uma nomenclatura na máquina pública que domina e pequenos grupos que são donos do país. O Brasil, eu ouvi isso na minha cara, o Brasil não é democracia. Brasil não é... Aí eu contei da lista VIP da Receita Federal, que tem uma turminha que não pode ser fiscalizada, coisa e tal. Ele está aí, ó. O Brasil é um país que se encaminha lentamente para o totalitarismo. A imprensa totalmente dominada hoje pelo pensamento de esquerda. Sim, tem alguns jornalistas independentes, alguns de direita, coisa e tal, mas a grande massa é de esquerda. Os sindicatos tomaram conta da máquina, conseguiram
no outro instrumento socialista, que é a tal de justiça do trabalho, eles conseguiram habilitar a volta do imposto sindical. Conseguiram uma liminar, né? Pois até as pessoas estavam no nós respondemos isso. Eles estão desentortando banana, estão para manter o poder dos sindicatos, porque a justiça do trabalho é outra piada brasileira, né? Então, assim, nós somos vistos hoje como um país socialista. Daí as dificuldades que o Brasil tem nas relações comerciais com outras nações. Vê se o Brasil tem toda a nossa desigualdade social e a desigualdade de renda per capita, porque isso é típico de país socialista. Uma nomenclatura, as quadrilhas que dominam a máquina pública e a estrutura da máquina pública se consolidou de tal jeito que hoje é inatacável. Você não consegue derrubar as corporações. O Bolsonaro é uma ameaça a essa estrutura. É uma ameaça. Sabe o que o Bolsonaro está fazendo? Está convocando militares da ativa e da reserva a se candidatarem. Ele está convocando. Se candidatem, se elejam deputados, se elejam vereadores, militar tem que participar da vida política, sim. Porque é uma reserva moral que sobrou. Por que tu pensa que esse negócio do gás e o que levantaram agora? Isso é tudo armação. Sabe o que aconteceu? Hoje, a embaixada brasileira, a pedido de Itamaraty, encaminhou ao governo americano um pedido de documento original para a CIA. O governo brasileiro quer pedir documento sigiloso para a CIA. Pede também a fórmula da Coca-Cola. Pode pedir, pede. Olha aqui, vamos voltar. Para. Quer concluir? Não, é que na verdade esse pedido saiu, o governo fez uma deferência ao pedido da Fundação, né, Vladimir Herzog, através do seu presidente Ivo, que é o filho dele, que é o filho dele, que fez esse pedido. Porque essa notícia circulou aqui, Gustavo, e a gente prudentemente, pelo menos eu e o Marne fechou comigo, né, Marne? Aí como era um documento muito sério, tu não tinha a veracidade dele, tu não tinha a autenticidade dele. Mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Até aí documento é uma coisa muito séria. Então a gente quer esperar. Mas esse documento vai haver de lá uma resposta oficial, porque saiu pedido através da embaixada, né? Você sabe qual vai ser a resposta? Aquilo é um memorando com a opinião de um assessor que sequer pertencia à CIA. É sempre assim. Não, isso sim, eu estou dizendo que saiu hoje. Sim. Saiu daqui através do governo brasileiro, da sua Itamaraty, a sua embaixada, dirigindo diretamente à embaixada americana pedindo esse documento. Vamos aguardar o documento. Olha, se dá isso é para desmoralizar a candidatura Bolsonaro. Sim, eles querem atacar os militares. Marne Barcelos, os aniversários. São pouquíssimos aniversariantes hoje. Hans Albert Einstein, o filho do grande físico ganhador do Nobel de Física de 1921, Albert Einstein. Seu filho hoje estaria de aniversário se vivo fosse. Ona O'Neill, esposa do Charles Chaplin, que era filha de Jane O'Neill, que ganhou o Pulitzer e ganhou tantos outros prêmios, foi um dos grandes escritores dos Estados Unidos. Essa mulher simplesmente arrumou a vida do Charles Chaplin, né? Depois que ele casou com ela, ele parou com aquelas peraltices afetivas, sexuais que ele tinha, 500 mil namoradas. Gostava da coisa? Ele gostava muito de mulher. Aniversário sem eu não entendi, velho. Bob Dylan, esse sim morreu muito jovem, aos 37 anos de idade. Splish Splash, outros tantos sucessos, tocava muito piano. E ele nasceu com um problema cardíaco, um problema sério. E os médicos disseram: olha, ele não chega aos 15 anos de idade. Ele morreu com 37 anos de idade, casou com aquela linda moça, Sandra Dee, que era uma atriz que fez diversos filmes, inclusive com ele. E ele, além de cantor, ele também conseguiu ser um grande ator, fez grandes filmes até o momento em que eles se separaram. A Vanessa Barum, que é uma cantora brasileira. Mas eu quero fazer uma homenagem... Vanessa Barum, cantora brasileira, nascida em 72, completando hoje 46 anos. Ela cantava com ela é daqui, ela foi casada com Oswaldo Montenegro. Isso, a família dela é daqui. Isso, é uma loira, de cabelo comprido. E a irmã dela fez um... E ela é boa cantora, viu? Ela não conseguiu sucesso, mas é boa cantora. Mas ela canta assim, né? Eu quero fazer uma homenagem a dois aniversários de morte hoje, da Rita Hayworth, a Gilda, grande Gilda, maravilhosa, Amores de Carmen, a ruiva, né, Ginger, maravilhosa. E a ele, o meu ídolo, Francis Albert Sinatra, hoje é aniversário de morte do Sinatra. E eu me lembrei que eles fizeram um filme juntos, chamado Meus Dois Amores, em que ele canta, Vitorino, The Lady is a Tramp.
e olhava pra ela, a dama é uma vagabunda, e ela ria no filme e tal, e ele namorando muito já, legal, tendo um casinho com a Kim Nova, aqui no auge da sua beleza. Que é um musicão também, né? Sim, e aqueles arranjos montados. Vou deixar de ouvir o Sinatra por ouvir. Deixa pra lá. Então são esses os aniversariantes de hoje. Falando em Frank Sinatra, eu quero te dizer que o fato de tu seres quase um ogrinho em termos de redes sociais, eu postei no final de semana um vídeo do Frank Sinatra com a Liza Minnelli cantando New York, New York, num grande show, num grande espetáculo. Com Sam Davis Jr. Não, só os dois. Só os dois. Com o próprio Frank. Maravilhoso. No início da apresentação, o Frank disse que ele ia cantar uma música que foi gravada de forma magistral por ela dele, pela Liza Minnelli, que está ali. Aí ele chamou aí ela agradeceu, coisa e tal, e ele chamou ela, vem cantar comigo. E aí eles baixaram o tom, porque ela canta em ré, o Frank Sinatra canta em mi, e aí baixaram o tom. Mas assim mesmo foi difícil. Os dois deram um banho. Deram um banho, mas são profissionais. Aí eu imaginei, eu já fiquei sonhando, já imaginou o Pablo Vittar e a Jojo Todinho gravando New York? Tu tinha que avacalhar com o meu post, né? Eu vou tirar aquela coisa lá. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Mas é invejoso, assim, mas ele queria namorar. Ele queria namorar Todinho lá. Olha aqui, ó, a dona Nilza Santos, que mandou aquele e-mail para ti, Gustavo Vitorino. Para com esse telefone e presta atenção no serviço. Sim. A partir de amanhã tu vais usar o WhatsApp, tá? Certo. Tá? Muito bem. Estava escrito no Só elogio para ele. Esclarecimento. Magno, grande, importante. Intemente, corajoso. Procumbir, estirar-se morto ou ferido. Exudar, verter suor. No caso do Dr. Vitorino, leia-se inteligência e humildade. Beijos. Isso chama-se loborreia. Parou do respeito com a dona Nilza? É um lobo com diarreia? Não, para, Gustavo Vitorino! Não vai dar. O cara é muito muquirana, não dá. Como muquirana? Como assim essa palavra? Eu aprendi muquirana. Eu aprendi contigo. Essa palavra é minha propriedade. Mas pra ti eu posso chamar de muquirana, não posso chamar. Olá, Magda, não disse que ficaria tumultuada a bancada a partir de hoje? KKK Wanda Nunes. E olha aqui, eu quero falar sobre uma coisa, que vocês estavam falando agora de justiça, e eu lá na manchete do programa, eu falei que as pessoas têm mania de se comunicar, avisar onde tem blitz e tal. Pois uma atitude que costuma ser comum entre as pessoas, e principalmente através do WhatsApp, aí em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, neste final de semana, na verdade foi na noite de domingo, causou a prisão de um homem de 36 anos que é dono, eles não disseram o nome dele, não está na matéria o nome dele, mas ele tem uma casinha, uma carrocinha de cachorro-quente. E ele foi pego em flagrante, porque tinha uma blitz ali ao redor do lugar onde ele estava. Aí ele entrou no WhatsApp e começou a avisar as pessoas, os conhecidos e tal, começou a avisar essas pessoas, e os outros começaram a replicar, a multiplicar, que não passassem por ali, porque tinha uma blitz, enfim, e que quando terminasse a blitz, quando eles saíssem dali, ele avisaria. Pois, em seguida disso, tá, chegou um policial militar e caiu nas mãos de um policial militar que repassou a todos os seus colegas. E logo, o comerciante foi identificado, foi preso, tá? Flagrante pelo crime, é isso que eu quero ver com vocês, previsto no artigo 165. Isso. Tá? Segundo o registro policial, ser questionado, diz que enviou uma mensagem, tal, barará. E aí o judiciário definirá se ele responderá pelo crime preso ou em liberdade. E o comandante do batalhão diz que, que eles não costumam monitorar as redes sociais, mas que as pessoas acabam se entregando. O artigo 265 do Código Penal estabelece que é crime atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço, luz, a pena prevista em caso de condenação é de 5 anos de reclusão e multa. Com todo o respeito, dona Magda, eu acho isso abuso de poder, porque existe há muitos anos aqui em Porto Alegre sites com aplicativos, grupos que dizem onde tem balada em Porto Alegre, onde tem batida, onde tem polícia, para você. Sim, mas esse caiu na mão do militar. Esse deu mole. Deu mole, caiu na mão do militar, cara. Se identificou, eu tenho aí não adianta, né? Pediu para ser preso. Se tu é o comandante do negócio e cai no teu WhatsApp,
O que tu vai fazer? Imagina. Tem que tomar uma atitude, né? Não, ele se identificou. O Waze, por exemplo, os caras põem o chapeuzinho da polícia ali nas baladas, mas botou, acabou, ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora os caras ficam se identificando. Gustavo, o que está repercutindo muito, e nós lembramos aqui, é aquela lei que entrou da bebida e do acidente, que era para vigorar 3, 4 meses depois, e as pessoas esqueceram, mas um dia chegou o dia e começou a vigorar. E tá batendo prisão aí tudo, porque não é só em caso de morte, lesão grave. Lesão grave, o delegado perdeu o poder de fixar a fiança e sair dali. Então, só um juiz agora. Então, se eles têm ficado presos, por enquanto tá pipocando pelo país casos que estão repercutindo. Nós ainda não tivemos aqui um grande que eu diga, de uma pessoa importante que a gente possa fixar, né? Um acidente com visibilidade. Com visibilidade. Né? Então, é bem importante alertar, porque isso é pedagógico para o nosso telespectador aí. Pessoal, mudou a lei. Se tu bebes e te envolveres num acidente que houver envolvimento com lesão grave da pessoa, vai tudo para a mesa de um juiz e só ele pode soltar. Se ele avaliar que de alguma forma tu contribuístes para aquilo, tu vais ficar preso. Terminou a liberação. A coisa está muito séria, Gustavo. Vai direto para o plantonista. Agora, o acidente é assim, se você tiver condições normais, não aconteceu nada, entra na regra geral. Mas se a pessoa for conduzida ao socorro, a partir dali ele está preso. E não adianta ser amigo do delegado, não, viu? O delegado não tem mais poder, né? O delegado não tem mais poder. Não tem mais poder. Tá preso e vai para o juiz plantonista. O juiz que vai decidir se você vai para casa ou vai ficar preso. Ainda é pouco, mas já é um avanço. É um avanço. Muito avanço. Se não tiver juiz de plantão. Não, tem. Juiz de plantão. Não, isso para isso tem. Isso é fixado no juiz de plantão. Porque ele só poderá ser solto por um juiz de plantão. Só pode ser solto por um juiz de plantão. Deu a encrenca ali, constatou que o cara está alcoolizado ou se recusou a fazer o bafômetro, cadeia de... Aquelas línguas enroladas ali. A verdade é o seguinte, né? As pessoas sabem que não pode dirigir, beber ou dirigir. Por que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas? Tomar um barril de petróleo, não é só isso. Por favor. Vocês prestaram atenção no acidente que aconteceu hoje pela manhã, ali nas imediações da Bento Gonçalves, eu não sei dizer direito para vocês. 7 pessoas estavam dentro do HB20. 7 pessoas estavam dentro de um HB20 e este HB20 entrou num poste. Destruiu o carro. E parece que, graças a Deus, está todo mundo bem. Tudo jovens. Sabe que é 7 pessoas? Assim, o carro bateu e espalhou a gente. Esse é um exemplo clássico. Se alguém ali se lesionasse, ele estaria preso e só poderia ser solto porque queria avaliar as condições. Essa é a legislação que vigora. Mas se não saiu, é um acidente de trânsito. Não deu nada, não tem problema. E lembrando as pessoas que a lei de trânsito também pune quem faz superlotação. Esse veículo, na documentação, tem ali capacidade de 5 passageiros. Tinha 7. Com 7, passou o guarda viu, para aí, moço. E está feita a confusão. A lei é feita para ser cumprida, né? Quer dizer, não adianta nada. Estão chegando perto da minha proposta, que a minha proposta sempre foi um juizado especial de trânsito, Ruxo. Como tem o cara fez a lambança, porque não sei o quê, porque 1 ano da carteira, o teste... Não, vai para frente do juiz. O juiz que vai decidir. O juiz vai olhar para... Por que não proíbe a bebida, então? Por que não proíbe a bebida? Proibir o cigarro, proibir a bebida. Mas como vão proibir? Não, mas não está proibido nem cigarro nem bebida. Mas a bebida... Mas tu bebe na tua casa, tá proibido posto de gasolina, um monte de coisa. A bebida dirigindo dá tanto problema, fecha as fábricas de bebida. Falando em fecha, vamos fechar o nosso programa de hoje. Ô, Jeca, só um pouquinho, Jeca, que eu vou encerrar o programa, Jeca. Nós estamos chegando ao final de mais um Atualidades Pampa. Amanhã nós voltamos e queremos a sua companhia, como sempre. Tenham bons sonhos. Beijinhos. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.